Safra CV, eu sou analista no Bash e converso no dia de hoje, no Conversa com Analista, com o Fernando Iglesias. Ele que é consultor e analista de carnes e boi de safras e mercado. Fernando, muito bom dia. Um prazer em receber você de novo aqui na Safra CV. Tudo bem? Bom dia a todos. É um prazer estar aqui em mais uma oportunidade. Vamos falar aí sobre o mercado do boi, mercado de carnes, as expectativas para os próximos meses. Assunto aí não vai faltar. Tá certo. Eu começo perguntando, Fernando, o que está acontecendo com o mercado nesse momento? Está tendo um descompasso com pressão na região centro-norte do Brasil em termos de baixa no boi, e por outro lado, em estados como Minas Gerais e São Paulo, está havendo um movimento contrário, um movimento de tentativa de aumentar os preços. O que está acontecendo com o mercado nesse momento? Bom, vamos lá. Como você bem falou, nós temos um momento de divisão aí no Brasil agora em relação ao mercado do boi. O Brasil é um país muito grande, produzimos boi em todos os estados basicamente, e isso gera às vezes esse tipo de situação. O mercado não caminha de maneira uniforme em algumas oportunidades. O que está acontecendo é que no centro-norte do país, os frigoríficos estão com escalas de abate mais confortáveis, trabalham com uma posição mais confortável e conseguem exercer esse tipo de pressão ainda no mercado. Só para dar uma noção, no Mato Grosso, hoje, as negociações estão acontecendo entre 250 até R$ 260 por arroba. Então, os frigoríficos nesses estados, eles estão conseguindo trabalhar o preço de acordo com essa posição mais confortável das escalas. Em São Paulo e em Minas Gerais, o cenário é um pouco diferente. As escalas são um pouquinho mais curtas, e com isso nós percebemos que os frigoríficos não têm tanta capacidade de exercer pressão sobre o mercado. E o que tem gerado um diferencial muito grande, vou até compartilhar aqui a nossa tela da plataforma, o que tem gerado um diferencial muito grande é aqueles animais padrão China. É um animal padrão China muito demandado pela É. indústria, que tem levado aí essas negociações em até R$ 300 por arroba aqui em São Paulo. Tá? Em Minas Gerais, negociações acontecendo em até R$ 290 por arroba para animais padrão China. Então, é um mercado que está mais aquecido e é muito importante nós mencionarmos isso também. Para o pecuarista que está se dedicando a fazer terminação desse tipo de animal, a rentabilidade média vai ser maior. Tá? Ele vai conseguir um resultado melhor. Em Goiás, semana tranquila, preços acomodados ao longo da semana em Goiás, trabalhando ali entre 250 até R$ 260 por arroba. Mato Grosso do Sul, o mercado até caminhava firme no início da semana, mas os frigoríficos passaram a pressionar o mercado sul-mato-grossense no decorrer dessa semana. Indicações de tentativa de compras em Dourados a 272, Campo Grande 272 também. Na Viraí, o preço também caiu para 200. Na Viraí, na verdade, ofertaram férias coletivas essa semana, na unidade que atua ali na região, vai entrar em férias coletivas em outubro. Então, é bem importante ter esse entendimento sobre o mercado. Eu ia te Então, perguntar, Fernando, continuando, né? Como é que está a situação assim para os próximos meses? Esse cenário de queda no Centro-Norte tende a ser mantido agora para o mês de outubro, já que a gente está chegando no final de setembro, e esse descompasso nos preços mais altos em Minas e São Paulo tende a ser mantido também? bom, é muito importante nós mencionarmos algumas questões que envolvem o último trimestre de 2022. Primeiro, é que a demanda doméstica ela tende a se aquecer nesse período. É o auge do consumo aqui no mercado interno, e isso remete, e é quando outubro é um mês muito importante dentro do setor carnes, que é aquele mês em que a indústria faz o planejamento para atender a demanda do último trimestre. Então, a indústria normalmente é mais ativa nesse período na compra de gado, atua de uma maneira mais contundente. Então, nesse período, é mais provável que seja evidenciada a recuperação dos preços da arroba no centro-oeste, no centro-norte do país. Tem essa possibilidade, aumenta essa perspectiva de reação de preços em função justamente dessa demanda aquecida. Temos aí o aumento da circulação de dinheiro na economia em função do aumento dos valores envolvidos no Auxílio Brasil, a bolsa de auxílio aos motoristas de caminhão, o período eleitoral, que remete ao aumento do consumo de carne vermelha, e uma Copa do Mundo, que esse ano vai acontecer no último trimestre, uma data que o brasileiro gosta muito, acontecendo nesse período. Então, é muito interessante, temos uma série de elementos, uma série de fatores que nos leva a crer efetivamente numa boa demanda, num bom consumo de carne vermelha e carne bovina nos próximos meses. Então, isso pode realmente oferecer um respaldo, uma recuperação dos preços, sem falar das exportações que continuam muito fortes, muito robustas e dão uma sustentação bem interessante aos preços aqui no mercado brasileiro.
a gente falando justamente de exportação agora em agosto, o Brasil registrou novos recordes de embarques. E como está caminhando a situação de setembro, um movimento ainda muito positivo das exportações, talvez assim de agora ainda? Então, eu vou até compartilhar aqui minha tela novamente para dar uma percepção de como que as exportações estão se comportando no decorrer desse ano. Aqui a gente tem os dados da balança comercial brasileira aqui, tá? O que nós estamos observando é que o Brasil vai muito bem nos embarques de carne bovina e também nos embarques de carne de frango. No mês de agosto, nós tivemos um recorde em termos de volume exportado para as três proteínas. Para as três proteínas, as três principais proteínas exportadas no país, nós percebemos efetivamente um desempenho recorde nas exportações. Estamos falando aí de um crescimento de quase 17% em termos de volume das exportações de carne bovina e 41% em termos de receita. O Brasil já arrecadou mais de 8,7 bilhões de dólares em vendas de carne bovina. É um desempenho fenomenal. O Brasil consegue, vai superar um recorde histórico no volume exportado e principalmente nas receitas de exportação ao longo de 2022. Isso é um sintoma que o preço médio da carne bovina no mercado internacional está subindo de uma maneira bem contundente. Queria pontuar aqui uma questão muito interessante, que precisa ser feito um adendo. Setembro, as exportações caminham muito bem, mas eu quero ilustrar aqui as questões envolvendo a política monetária chinesa. A Certo. China está cortando a sua taxa básica de juros com o intuito de desvalorizar o yuan e fortalecer suas exportações. O objetivo da China com esse tipo de movimento no mercado é ela aumentar o seu fluxo exportador, ao melhorar a sua balança comercial e recuperar, reaquecer sua economia, que estava muito debilitada em função dos lockdowns que aconteceram esse ano. O contraponto é que as importações vão se tornar mais onerosas, vai ser mais caro os produtos importados dentro da China. Então já há rumores no mercado brasileiro, já há indicação que os importadores chineses estão menos atuantes no mercado. Mas isso só vai ser traduzido num menor fluxo de exportação nos relatórios que o SESEX divulgar lá por novembro ou até mesmo em dezembro, porque o SESEX ele efetivamente mostra vendas já concretizadas, é um retrato velho, não são as vendas que estão necessariamente acontecendo agora. Então, essa política monetária chinesa ela é um foco de atenção. Esse segundo quadro que eu vou mostrar aqui para quem nos acompanha é muito interessante. Tá? É o quadro dos principais importadores de carne bovina brasileira, e nós percebemos que a China tem uma dominância enorme em relação ao Brasil. 52% de tudo que o Brasil exportou de maneira direta é destinado ao mercado chinês, e em termos de receita, 61% da receita que o Brasil obteve em vendas de carne bovina veio da China. Daqueles 8,7 bilhões de dólares que eu mencionei, 5,3 é dinheiro que veio de vendas destinadas ao mercado chinês. Então, realmente, há uma dependência muito grande em relação à China, e essas questões envolvendo a política monetária chinesa serão preponderantes para a gente entender como que vai se comportar essa curva de exportação nos próximos meses. Tá certo. Além dessa dependência da China, o bom movimento da exportação brasileira também é influenciado pela questão mais dificultosa nesse momento dos países concorrentes, como Estados Unidos, Austrália, também países da América do Sul, como a Argentina. Como é que está o cenário nesses principais concorrentes brasileiros na exportação nesse momento, Fernando? Bom, o ambiente internacional é muito favorável a vendas brasileiras em relação à carne bovina. Tá? Os Estados Unidos passam por um processo de encolhimento do rebanho, tanto que hoje os Estados Unidos é o nosso segundo principal destino de vendas de carne bovina. Estados Unidos que tradicionalmente é um concorrente brasileiro nesse segmento. Tá? Certo. A União Europeia também atravessa por um processo de encolhimento do rebanho. Talvez isso se acentue agora nos meses de inverno, em função das dificuldades de abastecimento de gás, o custo de nutrição animal que é muito elevado. A gente tem que lembrar que a pecuária aqui no Brasil ela é prioritariamente extensiva, mas os nossos concorrentes, o regime de terminação que predomina é o de terminação intensiva, em confinamento. Então, Uhum. nesse regime, o custo de nutrição animal pesa mais, tem um Certo. peso maior nas decisões dos pecuaristas. Tá? Então, nesse caso, o Brasil tem uma grande competitividade. Só para situar quem está nos acompanhando realmente,
Uma arroba do boi gordo aqui no Brasil está custando em média 55, 56 dólares. Nos Estados Unidos, mais de 70 dólares por arroba. Na União Europeia, 80. Na Austrália, mais de 100 dólares por arroba. Aqui na América do Sul, na Argentina, no Uruguai, está em média aí a 75, 76 dólares por arroba. O Brasil hoje tem a carne bovina mais competitiva em relação aos grandes players do setor. Nós ficamos ali equiparados com o Paraguai, mas o Paraguai não tem uma fração da capacidade produtiva que o Brasil tem hoje. Então, não dá para colocar Paraguai e Brasil na mesma cesta, né? A gente está num patamar completamente diferente. E isso é muito importante. O Brasil vai seguir vendendo ótimos volumes de carne bovina no mercado internacional. O Brasil deve seguir despontando na exportação, né? Os outros mercados tentando correr atrás para recuperar essa participação mundial, né? Exatamente. A gente tem que lembrar também que a pecuária é uma atividade de ciclo longo. Então, qualquer movimento de recuperação de rebanho demora. Tanto que o Brasil está tendo esse processo de expansão de capacidade produtiva, e isso começou lá em 2019, e só agora está sendo traduzido em aumento de capacidade, em aumento de produção de carne, em aumento de abate. Então, o que acontece no mercado do boi é de médio e longo prazo. Então, os efeitos das decisões que são tomadas hoje vão trazer impacto daqui 3, 4, 5 anos. Essa é a característica desse mercado, né? Demora para a curva de oferta sofrer mudanças em função dessas flutuações do ciclo pecuário. Tá certo, então, Fernando. Eu agradeço a sua participação aqui para a Safras TV. E se você quiser saber mais informações a respeito do mercado brasileiro de boi e de outras commodities, acesse o site de Safras em safras.com.br. Acompanhe as mais completas informações do agronegócio brasileiro através da plataforma Safras. Você também pode acompanhar informações de mercado brasileiro de boi e de outras commodities, assinando os apps da agência Safras, do Safras Connect, ou ainda acompanhando os vídeos de Safras pelo YouTube. Inscreva-se no nosso canal e assine as notificações para ficar por dentro do mais completo noticiário do mercado brasileiro do agro e também no cenário internacional. Para a agência Safras, para a Safras TV, jornalista Arno Bach.